Fala pessoal, Erudito aqui, mais um vídeo de lore. Com o começo do ano de 2026, também teve início a temporada 1 de League of Legends, né, do ano de 2026. E a Riot lançou a cinemática, igual ela lança todo ano, do início de temporada, né? Salvation. Tem muita coisa legal pra gente ver aqui, ele tá dividido em 4 partes, mostrando os acontecimentos com alguns personagens do LoL, dividido em 4 sessões diferentes, né? Vamos fazer um estudo rápido de lore do que a gente consegue enxergar aqui. Vamos assistir na ordem do vídeo mesmo. Acho que é mais fácil, mais dinâmico, mais interessante. Aqui, nesse início, vamos deixar claro que aqui, a essa altura do campeonato, todo mundo deve saber que é a Yunara e não a Lux, né? Que já virou até piada a Lux estar em todas as cinemáticas de LoL, né? Aqui a gente já sabe que é a Yunara. Tá num cavalo, e andando por uma floresta que, obviamente, Demacia. Aqui o Garen, treinando alguns recrutas. Só para deixar claro, eu não vou fazer análise de easter egg, detalhes. O personagem está usando um certo skill, não. A gente vai focar só na lore que é interessante para a história do jogo aqui. Essa estátua aqui, obviamente da Morgana, né? Redentora Velada. Nocturne, precisa dizer alguma coisa? Essa cidade, deixa eu voltar aqui. Essa cidade, claramente, é demaciana, só a gente olhar pela arquitetura. Provavelmente essa cidade é Fosberon. Em português, eu tô com o mapa aberto aqui, em português ficou Monte da Vala, o nome da cidade. Quando a gente clica aqui, até aparece, né? Batizado em homenagem à Guarda Real Fossian. Faz muito sentido. Só que quando a gente vê o nome em inglês, Fosberon, essa, essa cidade, ela é nomeada em homenagem a um tataravô do Lux e da Garen, que são irmãos, caso alguém não saiba, que é chamado. Que se chama Fossian Crawlgard. Esse é o nome dele, Fossian Crawlgard. Eu esqueci como é que é o nome da Lux e do Garen em português. Estima Guarda. Fossian Estima Guarda. Então assim, em português não faz muito sentido esse nome, né? Eu acredito que esse é um nome que eles não deveriam ter traduzido. Deveriam ter mantido. Talvez não Foz Barrel, mas o Foz aqui é interessante. Isso aqui faz sentido em quesito de lore, né? Vamos lá. Ah, outro detalhe. Faz sentido o Nocturne estar aqui, porque essa cidade em específico ela era assombrada por Nocturne, né? Ele já possui uma criança lá. A Lux já derrotou o Nocturne aqui. É já é questão para outra lore. Até vou fazer uma interpretação de tempo aqui, porque aparentemente o Nocturne tá atacando a cidade, só que a Lux derrotou ele, né? Mas acho que a gente já pode supor que Nocturne não está morto, ou demônios não morrem, né? Aqui um dragão atacando um lugar que aparenta ser. Eu vou colocar na velocidade reduzida. Reduzir a velocidade aqui. Esses. Tá vendo o jeito que tá a rocha aqui, ó? Estalactites. Pedaços, rocha em pequenos pedaços. Eu acredito que isso aqui talvez não seja só uma caverna, mas algo relacionado à petricita. Olha aqui os pedaços de pedra. Talvez seja um lugar onde os demacianos colhem petricita. Lembrando que petricita é uma rocha, na realidade são árvores fossilizadas, né? Que assumem a condição de uma rocha, né? Mais ou menos uma pedra. Alguma coisa perseguindo a Yunara. Vai ter um momento mais pra frente no vídeo que esses bichos aqui vão ter um close. Eu já vi outros
criadores de conteúdo discutindo a respeito do que são esses bichos. Teve gente falando que são um demônio que possui animais. Vi gente falando que pode ser um animal específico que aparece num conto da Queen, que chama Garnívoro, né? Que na descrição diz que é um predador com dentes e chifres grandes. No momento do vídeo que dá o close nesses bichos, a gente conversa sobre eles. Alguma coisa ataca o Garen, né? A princípio, até vi outros criadores também falando que podia ser hemomancia. Não me parece hemomancia. Parece alguma coisa relacionada à magia da LeBlanc, né? A gente vai voltar lá, vamos continuar na ordem. Eu acho que nesse ponto aqui não tem dúvida que é um Nocturne, né? A Sona. Cara, eu confesso que eu sempre achei o conceito da Sona, o jeito que ela é com esse instrumento grande, tem um nome, eu não lembro o nome. Depois eu vou colocar na tela pra vocês, eu não me recordo. É meio deslocado, não sei, coisa minha. Ela é uma maga, né? Acho que isso já não tá muito claro. Esse lugar aqui, tá vendo esses plantinhos aqui? Acho que são os campos de papoula de Demacia. Os mesmos campos que aparecem na tela de login da Pop. Tá vendo essas florzinhas vermelhas? Aqui, ó. Mesma coisa, né? Então, claramente, a Yunari está em Demacia, né? Por óbvio. Eu acredito que isso aqui pode ser magia da Rosa Negra. Tá aprendendo Garen, né? Talvez uma referência a qualquer skill da LeBlanc ou da Rosa Negra em si, né? De seus discípulos. Percebam que esses magos, eles não estão soltando essas magias pelas mãos. Eles estão usando uma arma específica. Eu não sei se existe alguma referência a esse tipo de arma na lore do jogo. Vou até pesquisar. Eu acredito que seja inédito a princípio. E outra coisa, né? Por óbvio, também acho que é muito claro que esse pessoal que está atacando os Demacianos são Noxianos. Aqui, ó, de novo. A caverna. Olhando aqui, ó, olha o jeito que essas paredes sobem, né? Em colunas, por assim dizer, né? Em pedaços de pedra altos e longos. Eu acredito que isso aqui talvez seja o interior de uma árvore fossilizada de petricita, né? Na Cinematic do Rise, tem um momento que ele caminha pelas florestas de petricita, a gente pode ter uma noção do tamanho dessas árvores, né? Eu vou pegar uma imagem e botar pra vocês. Elas são gigantes, são enormes. Shyvana. Eu vi gente falando que ela poderia estar lutando com a mãe dela ou com o pai dela. Eu não acredito, eu acho, se eu não me engano, não existe menção ao pai da Shyvana na lore. Eu vou até pesquisar para me corrigir aqui, se eu estiver errado, eu vou colocar uma observação. Mas voltando à questão que eu falei, a gente tem que ver a questão temporal dessa cinemática, porque a Shyvana, junto com o Jarvan, derrota a mãe dela. A mãe dela é derrotada pelo Jarvan junto com a Shyvana. A mãe dela perseguia ela porque ela era uma meia dragão. O ovo da dragonesa, ou dragoa, como você preferir chamar, foi roubado. Ela foi criada por um homem. Quando ela chegou a certa idade, a mãe dela começou a sentir magia, dragões são animais mágicos. Foi atrás dela, descobriu que matou o pai da Shyvana, que criou ela, pai de criação, descobriu que ela era uma meia dragão e continuou perseguindo ela, quis matar ela. Ela via aquilo como uma mancha na linhagem dela
E em certo ponto da lore é outra questão, né? Aí já seria mais respeito da lore da Shyvana. Ela se encontra com o Jarvan, que estava ferido na floresta, e eles criam uma amizade ali e eles juntos derrotam a mãe da Shyvana. Então, não acredito que seja a mãe dela. Tem um problema temporal aí, entende? A Yunara sendo perseguida. Só voltar aqui rapidinho. Eu não acredito que esses bichos sejam os garnívoros que eu falei. É um bando muito grande, vocês vão ver que. Não acredito que seja. Garen, né, dando um show. Não pode ter sangue, né? Aqui tem um ponto. Outro motivo para eu acreditar que não seja a mãe da Shyvana. A mãe da Shyvana estava muito empenhada em matar a Shyvana. Se fosse a mãe dela, ela não tiraria toda a atenção para a filha que está aqui vulnerável. Ela poderia ser facilmente derrotada aqui, morta, e iria atrás desse pessoal que está fugindo aqui. Que eu não acredito que tenha ninguém especial aqui, não tem nenhuma relevância. São pessoas, habitantes de Demacia, né? Então eu acredito que pode ser só um dragão demaciano. Por coincidência, vivia dentro de uma caverna de petricita, onde esse pessoal estava coletando petricita. Eu acho que pode ser mais simples, né? É aquele negócio, é navalha de Ocan, a explicação mais simples normalmente é a resposta, né, para sua dúvida. E outra, a Shyvana, ela tem um senso demaciano muito forte. Ela se identifica como demaciana. Então eu acredito que ela faria isso, lutaria com uma criatura perigosa para proteger outros demacianos. A gente tem que ter isso em mente, né? Olha esse bicho. Esse dragão não é um dragão ancião. Pelo menos não o do League of Legends. O do LoL, né? Talvez seja um dragão qualquer. Tá? Existem algumas teorias que os dragões vão envelhecendo, vão adquirindo essa cor. Existem N suposições. Mas observem os chifres. Aqui, ó, os chifres da Shyvana, na sua forma humana. Os chifres do dragão, em formato semelhante. Talvez ele seja um dragão da mesma espécie? Pode ser. Talvez tenha alguma rixa pessoal aqui. Pode ser o pai dela? Talvez, quem sabe, né? Até vocês vão ver quando ela se formar entrar na forma de dragão. Reparem aqui, ó, nessa parte da narina do dragão. E depois eu vou pausar para vocês repararem no formato da narina da Shyvana. É semelhante. A cor é o que muda. Queen, no caso Velor, né? Velor, parceiro da Queen. E a dita Kuja, né? Com a besta automática dela. Garen emboladão. Aqui. Vai ter um momento que vai dar um close melhor nesses colares e a gente para ver. Sona Maga, eu confesso que eu nunca me interessei muito pela história da Sona. Olha o tamanho desse bando. Olha o tamanho desse bando. Ó, eu acho que é na próxima cena que vai dar o close nos bichos. A Queen também, né, uma demaciana, acredito que ela faria de tudo para salvar outros cidadãos, para salvar outros demacianos. O formato de dragão da Shyvana. Olha a narina, o jeito que as escamas sobem por cima da narina, vão até o ponto do focinho. Essas escamas aqui, né? Não sei se vai dar pra ver os chifres dela. Aqui os chifres. Um pouquinho diferente? É um pouquinho diferente, né? Dá pra ver aqui, ó, aqui nessa parte aqui, eu não vou conseguir dar um zoom, será que eu...
Eu não vou conseguir dar um zoom. Depois eu vou ver se eu consigo dar um zoom na edição. Mas repara aqui, ó. Segue o mouse. Olha o jeito que o chifre tá aqui. Tá vendo? Olha o formato. É menorzinho, né? Mas eu acredito que eles sejam da mesma espécie. Garimpo. Vou apagar aqui direito. Vi gente falando que é Ordem das Sombras. Cara, isso aqui tá acontecendo em Demacia. Demacia tá aqui, ó. Entre Demacia, Ordem das Sombras tá em Ionia. Ionia tá aqui. Entre Ionia e Demacia tem Baixo Imortal, as Terras de Noxus, uma terra que em disputa. E aí, Demacia. Não acho que seja a Ordem das Sombras, não. Esse aqui claramente é Noxus. Não tem outra. Moward. Só. A lança do Shinzal. A lança do Shinzal, uma cor diferente. Shinzal, ele tá morto nesse ponto da lore, né? Na cinemática dele com a Yuna, eles tentam conter o Rastakan, né? E eles perdem a luta, eles estão perdendo a luta. O Shinzal encosta na lança do. Ele encosta na lança do Zahin, que tava sob. Que o Rastakan tava segurando. E Zahin possui o corpo do Shinzal. Shinzal desaparece, né? Na cinemática mostra ele desaparecendo, virando pétalas, sumindo, né? O espírito dele, né? E Zahin nasce. Ele destrói o Rastakan. Shinzal é demaciano. Ele foi preso por Noxianos, lutou nas arenas, depois foi preso por Demacianos, virou. Ele se considerava um Demaciano, serviu o Demacia por muitos anos o rei, e era amigo do Jarvan IV, né? Talvez o Yuna tá levando a lança dele pra dizer pro Jarvan IV que ele está morto. Essa cena é muito legal. Da Queen subindo na Shyvana. Acho que agora que vai dar o zoom nos animais. Vocês estão vendo? A magia está saindo das armas. Magos não necessariamente precisam de objetos para soltarem magias, tá? Talvez tenha algum detalhe nessas armas que os agentes de Noxus estão usando. Essa cena é legal também, né? Eu achei que esse carinha ia morrer, que esse rapazinho ia morrer. Isso é chocante, né? Mas só não salvou ele, né? Demacia, talvez não a capital. Vamos ter isso em mente, né? A arquitetura de Demacia, ela é a mesma nas várias regiões do reino, até onde a gente vê, né? Os rapinantes de Demacia, né? A tropa de rapinantes que montam essas águias gigantes. Aqui é o Jarvan IV. Tem um personagem do Legends of Runeterra, alguma coisa Campinu, eu não me lembro o nome, que a princípio a gente pensa que poderia ser ela, né, a aparição dela, mas é o Jarvan. A arma dele aqui também. Sona salvando o rapazinho. Agora ele descendo o cacete. Aqui, essa cena aqui, ó. Eu não acho que esses bichos são carnívoros.
Não. É sabido que as florestas de Demacia, os arredores de Demacia são cheios de criaturas mágicas, né? Mas eu não acho que são carnívoros. É só olhar para eles. São animais do tamanho de um cavalo, com dentes e galhos de cervo. Eu acredito que esses bichos estão corrompidos por alguma coisa. Difícil dizer o que. Até olhando aqui, ó, tá vendo? Eles estão soltando como se fossem esporos, como se fosse algo se espalhando. E não faz muito sentido esses bichos com cascos, galhos de cervo, dentes de predadores. Eu sei que a gente está falando de um jogo fantasioso, de uma história fantasiosa, mas não faz sentido esses atributos para um animal de cascos. Um animal desse não seria um predador. Eu acho que isso aqui são animais corrompidos. Elas prendem o dragão na caverna. De novo, voltando ao assunto, né? Eu acredito que é um dragão aleatório que se sentiu incomodado com gente escavando a caverna onde ele mora, a caverna de Petricita que ele mora, atacou e a Shivana e a Queen foram designados para salvar esse pessoal ou para acabar com esse problema, né? A caverna desmoronou e deixou o bicho preso lá. Quer dizer que eles não tinham interesse, talvez, de matar esse dragão, ou só queriam se livrar daquele incômodo, né? O que parece, né? Peraí, puto, todo suado, cara. O chega tá vermelho. Já vou descendo o sarrafo nos demônios. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Acredito que pode ser uma árvore de petricite isso aqui. Uma árvore gigante. Tá acabando já. Jarvan. Lança do Shinzal. O Jarvan já deve saber que o Shinzal tá morto. Se ela tivesse chegando com essa lança pra dar a notícia que ele morreu... Cara... Jarvan chamava o Shinzal de tio. Eles eram quase parentes, eram praticamente parentes. Se ele tivesse descobrindo agora que o Shinzal tava morto, acho que teria que ter um choque maior aqui, viu? Então acho que ele já sabe. Talvez essa lança roxa, será que ela tá só reagindo à magia da Yonara, a energia espiritual dela? Difícil dizer. Ele já sabe, não sei, talvez uma honraria por uma pessoa que ele amava muito, que era o Jarvan 4. Difícil dizer, difícil dizer. Não acho que seja capital. As fotos de Demacia aqui, ó. Tá vendo? Demacia, ao princípio, ela parece uma cidade muito ampla com umas estruturas, sabe? Aqui a gente não consegue ver nem estátuas, nem nada do tipo. Talvez não seja capital, talvez seja algum lugar importante do reino, mas talvez não a capital. Não acho que seja a capital. E é isso. Acho que o que a gente tem que pensar aqui é que talvez exista uma questão temporal. Não acho que isso aqui tudo acontece. É difícil dizer se isso aqui está numa ordem cronológica com as últimas cinemáticas do LoL. Como eu disse aqui em Fosbarrow, né, ou como está em português, Monte da Vala, a Lux derrotou o Nocturne. O Nocturne assombrava essa cidade há um tempo. Aí tem um acontecimento com a Lux aqui, e a Lux derrota o Nocturne, só que eu também não acho. Demônios não morrem assim, não acho que ela matou ele definitivamente. Talvez isso aqui aconteça antes da Lux chegar, do episódio com a Lux, ou o Nocturne simplesmente voltou. Eu acredito que ele possa ter voltado, eu não acredito que essa altura do campeonato eles iam fazer
uma cinemática anacrônica, assim. Não acho que é parente de Shyvana, acho que é um dragão aleatório. Yunara, eu acho que ela tá por algum motivo. Ela foi levar a lança do Shinzal pro Jarvan 4. Tem algum motivo pra isso. Algum motivo tem. Não pra informar a morte dele. Senão o Jarvan 4 ele tem que ter uma reação bem mais emocional ali naquele momento. Talvez isso aqui indica uma movimentação de Noxus mais ofensiva contra Demacia. Um problema, talvez, uma intensificação da guerra, né? A próxima temporada agora vai ser sobre Demacia, a anterior foi sobre Noxus. Tem uma guerra acontecendo, né? Esse território aqui é de Demacia, esse território aqui é de Noxus, mas aqui no meio é o front, né? Tá tendo uma guerra aqui, né? Eu acho que vai ser um momento de intensificação dessa guerra, né? Arcane, embora esteja mostrando a história de Piltover Zaun, ela mostra ali uma movimentação de Noxus, né? Da mãe da Mel, a Ambessa Medarda, que faz parte de uma família importante, que tem poder em Noxus. Para essas preparações para uma guerra, né? E as cinemáticas finais do ano passado, né? LeBlanc, Vladimir e a própria do Shinzal mostra que Noxus está se mexendo ali. Está se mexendo, tem alguma coisa acontecendo, né? Então eu acho que isso tudo foi um prelúdio. Acho que isso tudo foi um prelúdio para a guerra. Agora vai mostrar Demacia, talvez a gente vai ter ali uma visão mais assertiva de como os demacianos vivem, o que está acontecendo ali, a política interna, como é que tá, porque até então Demacia era muito preconceituosa com magos. Prendiam magos, caçavam magos. Salvo engano, no final do jogo Mage Seeker com Silas, Jarvan 4 dá uma afrouxada nessas leis anti-magias. Então assim, Demacia tá mudando essa visão. Magos estão sendo um pouquinho mais bem aceitos ali, até o momento que a gente percebeu, né? Então assim, esse final, Jarvan recebendo Yunara, e Yunara cara, ela é uma maga, né? Faz parte dos Kinkou ali, ficou no reino espiritual há muitos anos, tem todo o BO dela. Só que, cara, isso aqui foi depois que o pai dele morreu, que depois que o pai dele morreu, o Jarvan passou ali, teve uma tretinha interna, ele fechou o cerco contra os magos, piorou aquelas leis. Só que depois que passou o luto, que ele ficou mais tranquilo, deu aquela aliviada, igual aconteceu no final do Mage Seeker. Acredito que aqui ele já está mais tranquilo, não tem essa perseguição contra magos, senão ele não estaria aqui encontrando com... Embora a gente saiba que ele passava pano, né, pra Shyvana e outras pessoas, né, da realeza, né. Mas, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Voltando. Então acho que vai ter uma visão maior sobre Demacia, a guerra se iniciando ali com, sabe, aqueles conchavos, aqueles acontecimentos, né? Espiões dentro do reino, e pra ano que vem, se Deus quiser, o pau comer solto aqui. E vamos ver onde é que isso vai e vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? RPG de LoL tá na hora. Galera, é isso, né? Comentem aí, eu quero saber a opinião de vocês. Eu gosto de conversar com outras pessoas a respeito da lore de LoL. E até a próxima.